Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame teu Espírito Santo sobre a vida do teu servo, para que ele venha trazer o teu recado aos nossos corações aqui hoje. Amém. Fala através dele, Pai. Usa teu servo de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Estou falando. Quem está feliz com Jesus, queridos? Amém. Essa é a saudação do Valqueire. O povo do Valqueire mandou um abraço para vocês, povo lindo de Saracuruna. Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, uma alegria muito grande estar aqui na Quarta da Resposta, encerrando a campanha Identidade Vencedora. Estou aqui com a minha princesa, minha esposa Raquel. A gente tem 2 filhos, o Gabriel e o Gustavo. Então, para a gente é uma alegria muito, muito grande poder estar aqui mais uma vez visitando vocês, estando aqui com vocês. Olha para o teu irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: você é um vencedor? Perguntou com convicção? Você ficou sozinho aí? Isso, com convicção. Se você entrou aqui essa noite sem essa convicção que você é um vencedor, eu quero profetizar na sua vida essa noite, no nome de Jesus, que você vai sair daqui se sentindo um vencedor em Cristo Jesus, amém? É assim que a gente tem que viver, porque nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade vencedora, porque nós somos filhos de Deus. Não importa a tempestade, não importa o momento, a circunstância, você precisa crer, acreditar que a identidade que você tem é vencedora no nome de Jesus, amém? E a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade, mas de uma outra maneira. Ao longo da Bíblia, a gente viu o Senhor trocar os nomes e, consequentemente, não só o nome, mas a partir daí uma mudança no caráter. Nós vimos lá quando ele pegou Abraão, era Abraão e botou Abraão, pegou Jacó e mudou para Israel, pegou Saulo e transformou em Paulo, pegou Simão e transformou em Pedro, trocou o seu nome, e aí ali, a partir dali um propósito foi cumprido na vida desses homens. Mas não só isso, o Senhor quer falar com a gente hoje sobre algo muito importante. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, mas para sermos vencedores nós precisamos seguir alguns passos, algumas condições importantes que a vida com Deus requer de nós como cristãos. E a gente vai ler uma passagem a qual Jesus vai nos mostrar algo muito tremendo, em que os discípulos estavam ali um tanto quanto perturbados, vamos dizer assim, e de repente chega uma pessoa, a mãe de 2 discípulos, para fazer um pedido especial para Jesus. E Jesus responde de uma forma um pouco mais veemente, mas com muito amor a essa mãe. Só que isso não para por aí. Os discípulos depois ficam também aborrecidos, mas Jesus contorna e ensina para eles que a identidade que estava sendo formada para cada um deles iria aparecer lá na frente, uma identidade vencedora que eu e você precisamos também praticar e viver. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 20. A gente vai ler dos versículos 20 a 28.
Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Eu vou ler na versão NAA. Amém? Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Olha a mudança de identidade. Não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra e a mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração. Essa é uma noite de identidade vencedora. É uma noite em que nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Queremos sentir a transformação que o Senhor já está começando a fazer em nós, no nosso caráter, no nosso íntimo. Por isso, Pai, me esvazia de toda a competência, capacidade, inteligência, Senhor, para que somente o Teu Espírito possa estar sobre a minha vida e eu ser boca profética aqui nesta igreja, que é a Tua igreja. Usa-me, Senhor. Nos dá agora uma conexão com o Senhor, para que nenhum espírito de distração e perturbação venha a atrapalhar o que o Senhor tem para nós esta noite. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, queridos, eles estavam reunidos, e aí de repente a mãe de Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, chega lá e faz uma proposta. E Jesus responde para ela, de uma forma veemente, mas com muito amor. Eles dizem que querem beber o cálice, nem sabiam o que ia acontecer. Eles nem sabiam o que Jesus viria a sofrer, ou qual seria o cálice que Jesus estava bebendo. Mas eles disseram que sim. Para eles seria tranquilo. Mas os 10 ficaram indignados. A gente pode pensar assim: mas eles ficaram indignados porque viram uma proposta indecorosa. Não, eles ficaram indignados porque eles também queriam aqueles lugares. Quem é que não queria sentar à direita e à esquerda de Jesus no céu? Quem é que não quer hoje, fazendo uma comparação simples, caminhar com o pastor Guido aqui, ser um discípulo, caminhar juntinho com ele? Eu tenho certeza que a igreja inteira quer caminhar juntinho com o pastor Guido, com a pastora Renata. Então ele chamou os 12, sentou com eles e disse para eles, começou a fazer mais um apontamento sobre a identidade que aqueles homens precisavam mudar. Porque a caminhada de discipulado de Jesus com aqueles 12 ali era uma transformação de caráter, de identidade, de uma identidade que eles tinham, olhando, vindo de um tempo diferente, para olhar como uma identidade vencedora para o futuro, a qual eles iriam viver sem o próprio Jesus. Então, hoje a gente vai falar sobre essa identidade a qual Jesus construiu sobre os discípulos. Uma identidade que não está simplesmente em dizer:
eu sou campeão. Não está simplesmente em dizer, nós somos vencedores porque somos vitoriosos. Isso nós já somos. Mas tem algo muito importante que, como característica, que eu e você precisamos ter como filhos de Deus e vencedores em Cristo Jesus, que é servir. Que é o servir, que é o ser aquele que quer ajudar o outro. E o tema é: servir a Deus é um privilégio. Faz parte da minha identidade vencedora, da sua identidade vencedora em Cristo, servir a Deus e entender que é um privilégio. Enquanto os 12 estavam ali disputando um lugar de status, porque na realidade eles estavam disputando um lugar de status, Deus estava mostrando para eles, Jesus na realidade estava mostrando para eles assim: não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês estejam em unidade, servindo uns aos outros, caminhando uns com os outros. Um Deus que é extremamente apaixonado pelos seus filhos, a ponto de entregar o seu único filho na cruz para nos redimir, para nos salvar. Agora Ele quer que eu e você tenhamos a identidade dele, porque a gente vê que muitos dizem que são discípulos de Jesus, mas não têm essa identidade. Na hora que a gente fala assim, serve comigo aqui no Ministério X, ah não posso, eu não tenho tempo. Abre uma célula, abre sua casa, não dá, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu já tenho idade, eu sou muito novo. Ou seja, a gente sempre tem uma desculpa, mas a gente diz que é discípulo, a gente diz que tem essa identidade vencedora. Por isso que eu abri perguntando, pergunta para o seu irmão lá, você é um vencedor? Porque não basta ser somente um vencedor, precisa mostrar que você é um vencedor. E servir ao reino de Deus é você ter uma identidade vencedora. É uma das características que nós, como povo de Deus, precisamos ter. E o que o Senhor vai nos ensinar essa noite? Primeiro, o crente vencedor, ele não pensa como o mundo pensa. No versículo 25, os apóstolos estão ali, já naquele burburinho. E aí Jesus chama todos para perto dele. Ele diz, chamando-os para junto de si, ele diz: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo para os discípulos, chamando, vocês estão pensando como os governadores, estão olhando para o umbigo de vocês, estão querendo um lugar de status, estão querendo dominar alguma coisa, mas vocês não estão aqui para isso, vocês estão aqui para servir, vocês estão aqui para serem servos. Um crente vencedor, um crente com a identidade vencedora de Cristo, ele precisa entender que ele é um servo, não alguém que vai precisar dos holofotes. Nós precisamos de Jesus só, porque naquele tempo servo não é como hoje, como a gente fala nas igrejas, né? Servir, o servo, tem os servos do kids, os servos da recepção, que é algo que enche o nosso coração de alegria poder servir. Naquele tempo, ser servo era ser escravo, era estar numa condição péssima, era de você fazer alguma coisa para o seu dono, e se você não fizesse, você apanhava, ficava no cárcere. Não é como hoje. Servo naquele tempo era ser um escravo para servir obrigado. Você tinha um dono. E hoje não é assim, porque você é filho de Deus. A tua identidade vencedora, Cristo na cruz do Calvário levou as nossas dores, levou tudo isso e trouxe para nós uma identidade vencedora como filho de Deus, como filho do Pai. E quando aconteciam as conquistas, né, um reino se dominavam outro, assim como aconteceu várias vezes com o próprio povo hebreu, o que acontecia? O povo ia como servo
como escravo daquele que tinha conseguido vencer as batalhas. E eles atacavam a cultura, os costumes, eles traziam os pensadores daquele povo e incutiam neles a cultura, os costumes, porque através deles eles iam influenciar todo mundo. E todo mundo virava escravo. Tudo aquilo que você trabalhava, você tinha que entregar para aquele novo rei, para aquele novo povo a qual você estava submetido. E essa superioridade, ela começou a trazer o quê? O egoísmo. A frase que eu tenho dito e tenho ouvido muito: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou olhar para o meu umbigo, depois eu vou olhar para o umbigo do meu irmão ou da minha irmã. Essa não é a nossa identidade vencedora de cristão. Essa é a identidade que o mundo prega lá fora. O egoísmo. Tudo é meu. Não vou repartir, não vou compartilhar. Até dentro das casas, nos casamentos. Eu tenho a minha remuneração, ela tem a dela. Só que esquecem que eles são uma só carne. E aí eu já estou falando para dentro dos casais cristãos. Porque dentro das igrejas também tem esse pensamento. Lá fora eu já nem digo, porque a competição é tremenda. As mulheres são instigadas, são estimuladas a fazer uma competição com os seus maridos. E isso tem dado problema. Gerado divórcio, gerado discussões. Só que dentro da igreja isso também está entrando. E não deve entrar. Nós temos uma identidade vencedora em Cristo Jesus, que não podemos permitir que isso aconteça. Que o mundo lá fora entre dentro da nossa casa dessa maneira. E Jesus está dizendo isso para a gente. Nós somos servos. Nós somos filhos de Deus. Uma servidão diferente daquela que o povo sofreu. Você não é escravo. Você é servo, filho de Deus. A tua identidade vencedora hoje é de filho de Deus. Não deixe que o mundo te estimule a viver isso. Não deixe que o mundo te incentive a esquecer os valores a qual você tem através da palavra de Deus para viver isso. Ah, não, porque a competitividade está aí. Não, querido. Você pode competir de uma outra forma. A Bíblia vai te ensinar a melhor maneira de você competir, de você ser um vencedor. Não destruindo quem está do teu lado. Não querendo bypassar outras pessoas. Não tem como. O crente que tem a sua identidade vencedora não pode pensar como o mundo. Ele precisa andar na contramão desses pensamentos. Amém? Nós não podemos pensar dessa forma. Porque se a gente começar a pensar dessa maneira, daqui a pouco não vamos ler mais Bíblia. As mensagens que são pregadas pelos pastores não valem nada. Aquilo que Deus fez, a gente acaba esquecendo. E esquece. A gente esquece as coisas muito rápido. A identidade vencedora, ela tem que estar no nosso coração e nas nossas atitudes. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, queridos, ela precisa estar sendo renovada todos os dias. Como? Nosso devocional. O nosso tempo a sós com Deus. O nosso alimento espiritual diário. Porque se você não renovar a sua mente, alguém vai renovar ela para você. E o mundo lá fora vai fazer isso fácil. Porque quanto mais distante você fica, mais perto do mundo você está. Não tem como. Segundo ponto que nós, crentes vencedores, precisamos entender. Nós precisamos seguir os padrões do reino. Jesus chama os discípulos, o exorta em amor e diz que eles não têm que seguir daquela forma. Eles têm que seguir os padrões do reino, o que eles estão vivendo. Não é pensando, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda de Jesus.
Ah, não, eu sou melhor que ele. Não, ele é melhor que o outro, por isso que Jesus está pertinho dele. Não, não pode ser desse jeito. E aí você pode estar pensando, pô, que padrões são esses, pastor, que o senhor está falando que eu tenho que seguir? Os padrões bíblicos. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa bússola que direciona dia após dia a nossa caminhada com o Senhor. Dia após dia ela vai renovar a sua mente, ela vai encher o seu coração de amor, ela vai cada vez mais fazer com que a sua fé aumente. Não tem como. No reino natural, o primeiro pensamento que vem quando falamos de multiplicação nas nossas igrejas é: vai dividir a célula. Poxa, está tão gostoso, pastor, é tão bom, vai dividir agora. Quando a pessoa pensa desse jeito, ela está pensando com os olhos naturais. Ela não entendeu que o padrão que ela segue não é esse padrão. Ela tem que entender que o padrão que ela segue é o padrão do reino. E quando a gente fala de multiplicação no padrão reino de Deus, no padrão espiritual, é a expansão do reino. É o crescimento do reino de Deus. São mais igrejas, como foi dito aqui. Amanhã o pastor Guido e a pastora Renata estão indo para Friburgo, abrirem casas lá, num lugar que não tem atitude. Olha que bênção. 3 casas, 3 igrejas já estão se abrindo lá, para uma nova etapa. É o reino crescendo, é o reino expandindo. Aí daqui a pouco vai multiplicar e alguém vai falar: ah, vai dividir. Não, novas casas, novas igrejas. Daqui a pouco uma atitude Friburgo nasce. Olha como o padrão do reino, ele vai movendo o crescimento. Uma filha de Saracuruna nascendo em Friburgo. Olha isso, coisa linda. É o reino de Deus. São os olhos espirituais, o reino avançando, crescendo. E você faz parte disso. Você tem uma identidade vencedora. Você é membro da Atitude Saracuruna e está vivendo isso junto com eles. Eles não fazem isso sozinhos. Não pense: ah, não, é o pastor Guido e a pastora Renata. Ah, não, tem mais um supervisor. Não, queridos, são vocês. São vocês que em oração, são vocês que conversando, fazem com que isso esteja se materializando no mundo natural, que já está liberado no mundo espiritual. É assim. A nossa identidade vencedora tem que ser dessa maneira. Eu não sei aqui, de repente alguém aqui ainda não viveu isso, mas eu quero te convidar a viver a expansão do reino através da multiplicação de uma célula. Você se oferecer a abrir a sua casa, ou você querer se preparar para ser um líder de célula, é o reino de Deus se expandindo. Você podendo agora cuidar de vidas também. Você que está cuidando, agora passar a cuidar também. Se você pensa dessa maneira, como padrão do mundo, eu quero repreender no nome de Jesus, para que essa igreja toda possa pensar segundo os padrões do reino, olhando a expansão do reino de uma forma espiritual e não natural. Porque se você olhar natural, você nem vai querer. Você vai falar: ah, vai dividir. Aí eu não vou mais ficar com o meu amigo. Você vai encontrar com ele na igreja, nos cultos. Você vai encontrar, vai fazer purê de batata, vai fazer evento de comunhão, festa da roça. Todo mundo está junto. Só que agora eles estão indo para uma nova etapa. Uma nova igreja está sendo aberta. Outras vidas vão ser alcançadas aqui, enquanto você que está aqui vai continuar fazendo o reino avançar, até que crescer novamente e ir para um outro lugar, multiplicar novamente. O reino é assim. Uma identidade vencedora pensa dessa maneira, age dessa forma, quer ver o reino expandir dessa maneira. E eu louvo a Deus por essa igreja estar plantando agora Friburgo. Fiquei feliz quando eu soube hoje. Jesus diz para os discípulos: mas entre vocês não será assim, porque eles estavam pensando pelos padrões do mundo.
Jesus chama eles e diz: vocês não serão assim. E Jesus está dizendo para vocês essa noite, assim como ele disse para mim: vocês não serão dessa forma. Vocês são vencedores. Vocês não podem pensar com os olhos naturais. Se pensar com os olhos naturais, os olhos do mundo, não tem como vocês serem vencedores. Porque não dá. Tiago 4,4 diz: infiéis, se vocês são amigos do mundo, são inimigos de Deus. Ou seja, se você se aproxima do mundo, você se torna inimigo de Deus. E a sua identidade vencedora, ela se perde. Você vai pegar você vai receber uma identidade perdedora. Porque você vai começar a adquirir coisas que vão te prender no mundo. Só que são coisas ilusórias, são coisas passageiras. Ao passo que quando você tem a identidade vencedora, o que você vai receber muitas vezes está lá no céu te esperando, na eternidade. Amém? É assim que a gente tem que pensar. Você não vai seguir os padrões do mundo, você vai seguir os padrões do reino. O que está aqui na Bíblia, o nosso manual de prática e fé, a Bíblia. Filipenses 2, 3 e 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O apóstolo Paulo aqui está relembrando algo importante, que nós devemos ser humildes, que nós devemos olhar para o outro como um superior. Ah, pastor, que isso? Eu vou olhar para o meu irmão, ele sendo superior a mim? Sim. Sim. É uma condição. Mas lembrem, para Deus não existe superiores. Deus nivela todo mundo. Ah, mas eu sou pastor. Não, para Deus nós somos iguais. O que Ele faz é separar alguns como uma forma organizacional do céu na terra. Só que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, os pastores têm os seus rebanhos para cuidar. Aí temos os presbíteros, aqueles que são mestres no ensino. Está claro aqui na Bíblia. Mas, para Deus, todos são nivelados. Todos são filhos de Deus. Todos têm a identidade vencedora, por serem filhos do Senhor. Filhos dEle. E a gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo. Não tem como. Não existem preferidos no reino de Deus. Existem os que são mais íntimos dele. Aí não tem comparação. Quanto maior a intimidade que você tem com Deus, maior serão as revelações que Ele vai te dar. Ponto. Não é que ele prefere o Manuel, ele prefere a Joana. Não, querido. Talvez você esteja olhando esse lado, mas Deus vê a intimidade que ele, Manuel, tem com ele. Vê a intimidade que Joana tem com o Senhor. E aí, óbvio, né? Você vai recebendo mais bênçãos de acordo com a sua intimidade com o Senhor. As revelações vão virem. O crente com a identidade vencedora tem a sua vida entregue totalmente nas mãos de Deus. Você tem que ter a tua vida toda entregue nas mãos do Senhor. Você tem que entregar o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Amém? É assim que a gente tem que caminhar. Porque muitas vezes a gente fala assim: não, minha vida está nas mãos de Deus. Aí tu começa a fazer as coisas pela tua vontade. Não espera Deus responder a tua oração. Ou quer dar um jeitinho. Nós somos campeões em querer ajudar Deus. E aí muitas vezes a gente atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa Deus responder. Deixa Deus fazer. Não ajude. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele quer a nossa intimidade com Ele. Ele sabe tudo. Tudo que eu e você precisamos. Mas o que Ele quer é a nossa intimidade com Ele. Amém?
terceiro e último ponto, o crente vencedor segue o exemplo de Jesus. Versículo 28, Jesus mostra para aqueles 12 homens, para os seus discípulos e para nós, o padrão Jesus de ser. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E essa é uma característica que o crente vencedor, nós que temos a identidade vencedora de Cristo, precisamos entender. Nós não viemos aqui para ser servidos, nós viemos aqui para servir. E Jesus é o exemplo, é o padrão Jesus de servir. Não tem como. A gente pode trazer para os tempos de hoje. Jesus pegou os 12, sentou e falou assim: queridos, eu poderia ficar sentado aqui e vocês me servirem. Comida, tudo. Vai buscar isso para mim lá na casa de fulano, vai fazer isso aqui, fulano, tudo. Ó, deixa aqui agora, vocês vão ficar aqui, eu vou lá fazer os milagres. Vocês não precisam ir comigo não, eu vou sozinho. Eu sou o cara, eu sou Jesus. Mas ele não fez, em nenhum momento na Bíblia a gente vê isso. Pelo contrário, a todo momento ele estava com os 12 perto dele, os 3, um a um. Ele fazia questão de ter pessoas com ele. Ele veio para servir e não para ser servido. Esse é o padrão que eu e você precisamos ter como crentes vencedores, com a nossa identidade vencedora. Que é muito bonito a gente falar assim: não, eu sou discípulo de Jesus. Mas na hora da gente servir, da gente pôr em prática, ser discípulo mesmo, servir, a gente quer ser servido. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Jesus está nos mostrando: eu vim para servir. E ele serviu se entregando na cruz por mim e por você. João 13 tem uma outra passagem que retrata muito bem isso. Estão lá na última ceia, estão os discípulos todos lá, aquela discussão. Jesus está sentado ali no centro da mesa e começa: mas encostou a cabeça. Lá, Jesus gosta mais de João porque encostou a cabecinha no ombro dele. Não sei o que. Olha lá, quem é que vai trair? Jesus se levanta, não fala nada, ele se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai mais uma vez demonstrar que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para dar o exemplo, para mostrar para aqueles 12 homens a identidade vencedora, a qual Jesus queria mostrar: servir. Dá ruim, Pedro reclama: não, o senhor não vai lavar meus pés, não vai fazer isso. Jesus diz: Pedro, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. E naquele tempo, você lavar os pés das pessoas era um ato de servidão. Mas quem fazia isso eram os escravos, eram os piores escravos das casas. Não era o escravo que ficava ali abanando as pessoas na mesa, na refeição, não era os que estavam cozinhando, não, eram os piores escravos dentre aqueles que estavam nas casas. Você vai ficar na porta com uma bacia, quando as pessoas forem chegando, você vai lavar os pés, porque naquele tempo não é como hoje, que a gente anda de tênis, que as ruas são asfaltadas. Não, naquele tempo eram léguas e léguas de terra, de barro, eram crostas nos pés das pessoas. Então você imagina, chegar, aí tirar a sandália, aí o escravo ia lá, lavava, secava. E Jesus fez exatamente isso. Por quê? Ele queria fazer parte do processo de transformação da identidade daqueles homens. Ele estava construindo uma identidade vencedora naqueles homens. E essa noite a gente também está sendo construído. Jesus está nos mostrando o que a gente deve fazer para termos essa identidade vencedora ainda num nível
de plenitude total, queridos. Servir. João 15 diz: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Filipenses 2, 5, 8 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha a nossa identidade. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A identidade vencedora de Cristo foi para a cruz, para nos mostrar que ele serviu, que ele foi servo. E muitas vezes a gente ainda escorrega, a gente ainda vacila com relação a isso. Lucas 12, 37 diz: os servos que estiverem prontos, Jesus está dizendo para mim e para você essa noite, queridos, com a nossa identidade vencedora. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá, enquanto estão à mesa. Mesmo ele na glória, ele vai se vestir de servo. Ele vai mostrar para nós mais uma vez a identidade vencedora dele, vindo da glória. Ele vai se vestir de servo, vai colocar eu e vocês sentados à mesa, e ele vai vir servir a gente. Que coisa mais linda? Nós vamos ser servidos por ele. Ele vai voltar e vai recompensar os servos. Esse é o padrão Jesus de ser. Essa é a identidade vencedora, é uma das características de uma identidade vencedora que eu e você precisamos ter. Como discípulos de Jesus, como os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa identidade, só que nós precisamos ter essas características. Não seguir os padrões do mundo. Sermos humildes e sermos servos. Seguimos o padrão de Jesus. Deus trouxe você aqui essa noite, querido, para que você possa talvez repensar alguns conceitos. Uma noite de identidade vencedora. Você é um vencedor. O fato de você estar aqui já coloca você como um vencedor em Cristo Jesus. Mas é importante a gente revisitar essas características, porque normalmente no dia a dia isso acaba se perdendo. E Deus trouxe você aqui essa noite para que você saia daqui entendendo que essa identidade vencedora que Cristo colocou em você, faz você um grande servo do Senhor, para servir aonde você estiver, seja em qual área da sua vida, seja em casa, na igreja, na célula, no seu trabalho. Ah, não vou servir na igreja, porque eu não ganho nada. Ganha sim. Deus está vendo. Você ganha o amor das pessoas, você ganha o respeito das pessoas, mas principalmente, você vê o coração de Deus se alegrar porque você está servindo na casa dele. Você está dizendo assim: eu tenho a identidade de Cristo, a identidade de servo, a identidade vencedora no nome de Jesus, queridos. Ele está nos direcionando como crentes vencedores, que precisamos ser como Ele. Que não pensamos como o mundo. E essa igreja, a partir de hoje, ela vai mudar de nível, vai mudar de patamar, porque essa identidade vencedora está sendo colocada no coração de vocês, e vocês vão disseminar isso para seus irmãos nessa igreja. Vocês vão
viver algo novo. Vocês vão viver uma identidade vencedora na essência de Cristo, na servidão do amor dele sobre a vida de vocês. Amém? Curvem suas cabeças e fechem seus olhos, queridos.